Saudações, galera, tudo beleza com vocês? Hoje, pessoal, nós começamos nosso terceiro bimestre, tá? Da disciplina de Sociologia, e o tema para esse bimestre é este: do campo à cidade, a urbanização do Brasil, o processo de urbanização do Brasil, tá? Então, para isso, pessoal, eu já vou pedir para vocês de antemão que peguem a apostila de vocês, tá? Estou aqui com a apostila. E já deixem aberto aí para acompanhar nessa aula a página 7. Por que a página 7? Tem um gráfico ali que eu não consegui achar ele no IBGE, porque tem muitas informações do IBGE, mas esse aqui é um gráfico oficial do IBGE, tá? E esse gráfico é muito importante para esta aula inicial, tá? Porque nós vamos falar deste processo que foi o êxodo urbano, né? Aliás, o êxodo rural, né? Ou seja, as pessoas que saíram do ambiente rural para um ambiente urbano e como isso possibilitou o crescimento exponencial das cidades, tá? E quais foram os impactos disso tudo. Beleza, pessoal? Então, ali já na página 6, nós temos a seguinte informação que diz que o processo de urbanização do Brasil, ele é, de certa forma, tardio. Ele se inicia ali no fim do século XVII, tá? Então, basicamente, os grandes centros urbanos eles vão se consolidar no Brasil a partir do século XVIII, sobretudo com a descoberta do ouro, do diamante em Minas Gerais, tá? Por que isso? Porque Minas Gerais passa a ser considerada uma vila, e o status de vila naquele período, né, o período colonial, ele foi muito importante. Então aqui tem uma imagem de Vila Rica, que foi um importante centro de exploração do minério do ouro, né? E inclusive tem revolta de Vila Rica. Nós temos depois a Conjuração Mineira, né, que envolve toda essa questão da metrópole portuguesa em relação à cobrança de impostos, né, e a derrama, né, que era uma parte que era retirada do ouro extraído nas regiões ali de Minas Gerais, tá? Então, a partir dessa procura pelo ouro, esses centros urbanos eles começam a se expandir. Então, nós temos ali o primeiro sinal de manifestação urbana no Brasil. Mas isso aqui é irrisório se compararmos ao fenômeno urbano que ocorreu a partir do século XX, com o êxodo rural, quando as pessoas de fato saíram do exterior e elas vinham daí para os centros urbanos. Uma coisa também que nós temos que notar que no Brasil as primeiras cidades elas eram litorâneas, né? Porque o Brasil tem uma matinha, né? Uma mata atlântica vasta, e a exploração disso era muito difícil, né? Tanto é que até o século XIX, boa parte da exploração que ocorria no Brasil, né? Ou seja, boa parte dos movimentos que se faziam entre os territórios das capitanias aqui no Brasil ocorriam pela costa, pelo mar, porque não existiam estradas, né, que atravessavam toda a extensão continental do nosso país. Então, essa movimentação, né, esse translado era feito via mar, via oceano, tá? Então, a costa do Brasil, né, o litoral do Brasil era de fato era o lugar onde se concentrava a maior parte dos centros urbanos, tá? Então isso vai mudar apenas lá a partir de 1920 com o processo de industrialização do Brasil. Então uma coisa que nós temos que saber de saída em relação a esse conteúdo, que o processo de expansão urbana do Brasil, ele está intimamente ligado ao processo de industrialização do Brasil. Então nós temos lá, desde a República Velha, né, a República da Espada, com Marechal Floriano e depois com Deodoro, né, que foi um processo ainda de monocultura que vai se estender ali pela República Velha e que só vai realmente mudar com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, né? Então, ali com o seu governo provisório, ele já começa um processo de industrialização do Brasil que de fato vai chamar as pessoas desse ambiente rural para um ambiente urbano, tá? Então aqui, pessoal, nós temos esse gráfico que eu peguei aqui de 2014, né? Claro que ele já deve ter alguma alteração, mas foi o que eu consegui com mais nitidez. Mas é só para a gente ter uma noção de como a população brasileira está muito mais espalhada aqui nas regiões
de costa, né? Costa litorânea, tá? E o interior do Brasil ele é muito menos populoso. Então essa região vermelha aqui, ó, demonstra densidade por quilômetro quadrado, né? Então aqui são 13 mil pessoas aqui por quilômetro quadrado. Então você imagina que essa região sudeste aqui é a região mais populosa, né? Tendo ali em São Paulo 14 milhões de pessoas, tá? Mas daí, para a gente ter uma noção melhor disso aqui, olhem na página 7 de vocês e ali tem este gráfico, né? E aqui, pessoal, mostra desde 1950 até 2010. Então ali nós temos, por exemplo, em 1950, o total de pessoas do Brasil era de 51 milhões, sendo que, olha só, 18 milhões estavam nas áreas urbanas e 33 milhões nas áreas rurais. Então, em 1950, existia uma predominância de pessoas no ambiente rural, ok? Já em 1960, nós temos um total de 70 milhões, sendo que 31 milhões residem no ambiente urbano e 38 milhões no ambiente rural. Já começamos a ter um equilíbrio. Agora, em 1970, que nós temos o êxodo rural massivo, nós temos uma inversão disso aqui, com um total de 93 milhões, né, sendo que 52 milhões estavam no ambiente urbano e 41 milhões no ambiente rural. Na década de 80 do século passado, nós temos um total de 119 milhões, né, sendo que no ambiente urbano 80 milhões e no ambiente rural 38 milhões. Veja que da década de 70 para a década de 80, nós temos um chamado urbanismo violento, que é um conceito que nós vamos trabalhar, porque vejam, o aumento populacional, a densidade demográfica nos ambientes urbanos aumenta aquém daquilo que se esperava, né, naquele período. Então, esse aumento populacional dos ambientes urbanos surtirão ali muitos efeitos negativos, sobretudo do ponto de vista de distribuição, né, do ponto de vista distributivo, porque a desigualdade social, de fato, ela vai ser um espectro desta urbanização violenta. Já na década de 90, nós temos 146 bilhões de pessoas, sendo que no ambiente urbano nós temos 110 milhões e no ambiente rural 35 milhões. Ou seja, da década de 80 para a década de 90, o ambiente rural ele permaneceu estável e permaneceu praticamente com a mesma quantidade de pessoas, né? Já na década de 2000, aqui no final da década de 20, nós temos 169 milhões de pessoas, sendo que 137 no ambiente urbano e 31 no ambiente rural. Ou seja, nós temos uma diminuição. Se na década de 90 35 milhões, agora nós temos 31 milhões. E por fim aqui, em 2010, nós temos um total de 190 milhões de pessoas, sendo que 160 residem em ambientes urbanos e 29 milhões em ambientes rurais. Tá? Qual é a motivação principal para este fenômeno ocorrer, né? O que está por trás, né? O que motivou esse fenômeno? Sim, nós conseguimos perceber aqui já de antemão que o processo de industrialização centrado dentro do ambiente urbano vai permitir esse êxodo rural. Então as pessoas elas saem do ambiente rural, onde as chances elas são muito mais reduzidas para conseguir ali a subsistência. Então, em busca de oportunidades de trabalho, né, de melhor acesso à educação, né, às políticas públicas, as pessoas elas saem do ambiente rural e vêm para o ambiente urbano. A minha família ela fez parte desse processo no final da década de 80, saindo de um ambiente rural para um ambiente urbano, exatamente por esses motivos que eu acabei de elencar para vocês aqui, né, a busca de melhores oportunidades para, no caso, os filhos da minha mãe, né, do meu pai, né, eu e minhas irmãs, e ao chegar no ambiente urbano, muito do comportamento que existe no ambiente urbano exigiu muito desse processo, porque as pessoas elas vêm com uma mentalidade, né, chegam no ambiente urbano e têm acesso a outras formas de se
posicionar, e isso gera, de certa forma, também uma frustração para muitas pessoas, né? E isso aqui também vai ter um reflexo em todas as questões que permeiam a função do Estado, a presença do Estado. Então, por exemplo, com esse aumento massivo de pessoas no ambiente urbano, existe saneamento básico, existem escolas, existem oportunidades para todos. Então, este é um efeito colateral dessa urbanização violenta, que é de fato um problema, é um desafio nesse período. Ok, pessoal? Então, a partir disso aqui, eu vou pedir para vocês uma atividade, tá? Para vocês analisarem esse gráfico da página 7. Então eu vou colocar lá certinho qual é a descrição, que eu vou pedir para vocês quais são os objetivos, tá? Então a partir deste gráfico aqui da página 7, vocês já estarão disponíveis para vocês também lá nas trilhas, tá? Vocês poderão ter acesso, e eu acredito que vocês também estejam com a apostila em mãos, tá? Então a partir deste gráfico, ou vocês podem até mesmo usar outros gráficos como este aqui que eu mostrei para vocês, para responder a questão que eu vou colocar lá junto com esta aula, tá? Que é de análise de alguns aspectos relacionados ao aumento de densidade urbana. Beleza, galera? Então é isso. Não deixe de fazer essa atividade e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Até mais.